Olá meninas, sejam bem-vindas a mais uma aula, nossa mentoria aqui para mulheres que vencem. Eu louvo a Deus pela sua vida, louvo a Deus pela sua presença aqui nessa aula. É sinal de que você já assistiu a nossa aula 1, se interessou e escolheu estar aqui aprendendo mais de Deus. Sabe o que isso quer dizer? Que há fome e sede de Deus aí dentro de você. E eu me alegro em fazer parte disso. Que o Espírito Santo te alcance aí, aonde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, no ônibus, no carro, aonde você estiver. Que o Espírito Santo de Deus te alcance, traga vida, traga alegria no seu coração, que você possa desfrutar do melhor de Deus nessa terra. Meninas, é um prazer estar aqui. Eu louvo a Deus por essa oportunidade. E hoje eu quero falar com vocês a respeito de Pedro. Isso mesmo, o discípulo Pedro, lembra dele? Eu me identifico muito com ele, não sei você, mas eu acho que Pedro era bem como nós. Pedro era intenso, mas Pedro também era temperamental. Muitas vezes agia por impulso, muitas vezes fazia aquilo que não era para fazer, mas Pedro estava sempre ali, tentando acertar. E é isso que realmente importa. Por isso Jesus amava tanto Pedro. Por isso Jesus voltou para Pedro. E hoje eu quero falar com você a respeito disso. Olha, rapidamente aqui eu não posso deixar de citar que nós só tivemos uma aula até hoje. Essa é a segunda do nosso módulo Identidade. E já temos testemunhos. Mulheres que me procuraram, que me mandaram mensagem, mulheres que se sentiram tocadas pelo Espírito Santo de Deus e que estão se redescobrindo, descobrindo a identidade delas em Deus. E eu me alegro muitíssimo por isso. Então, se você quiser, se você puder, se você se sentir aí tocada de alguma forma, compartilhe esse vídeo, compartilhe essa aula, convide mulheres para fazerem parte disso que está sendo construído aqui entre nós. Esse é o nosso lugarzinho, é o nosso espaço, é a nossa mesa, é onde nós podemos abrir o nosso coração e aprender mais do Senhor. Então, fique à vontade para compartilhar também com alguém que o Senhor te tocar, ok? Vamos lá? Se você tiver aí uma Bíblia, abra sua Bíblia comigo. Se você não tiver, não tem problema. Pega só seu caderninho, sua agenda, para você anotar aquilo que Deus falar com você. Né? A Bíblia, ela começa na teoria. Né? Nós falamos, aprendemos, mas logo em seguida nós temos que colocar em prática aquilo que o Senhor nos ensinou. Senão, assim como tudo na vida, fica difícil surtir efeito, não é mesmo? Então pega o seu caderninho, anota aí aquilo que o Espírito Santo está falando com você e comece a mudar, comece a ser transformada. Se permita viver uma vida diferente no Senhor, tá bom? Abra comigo em Mateus capítulo 16, versículo 13 ao 19. Diz assim: Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: Uns estão dizendo que é João Batista, outros que é Elias e outros que é Jeremias, um dos profetas. Disse-lhe eles: E vós, dizeis quem eu sou? Ou seja, Jesus pergunta para os discípulos: E vocês? Quem que vocês acham que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Ou seja, você não descobriu isso, Pedro, sozinho não. Isso aí não é porque você é muito inteligente que você descobriu, não. Foi o Pai quem te revelou isso. Ninguém poderia saber disso se não fosse revelado pelo Pai. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra também será desligado no céu. Amém? Poderoso, forte esse texto. Mas infelizmente, apesar de muito conhecido, também costuma ser muito mal interpretado. E hoje nós vamos quebrar alguns tabus aqui na nossa aula, né? Que você abra aí o seu coração. Para começar, nós precisamos entender o contexto em que essa história se passava. Jesus já havia feito vários milagres, Jesus já havia manifestado o teu poder ali nas redondezas de Jerusalém. E as pessoas estavam fazendo burburinho, né? Comentando, quem é esse? Uns diziam que era Jeremias, outro dizia que era Elias, outro dizia que era João Batista. Então Jesus chega para os discípulos e fala, e vocês? Quem vocês acham que eu sou? E você? Quem é Jesus para você, minha irmã? Você que está me ouvindo, quem é Jesus para você? Jesus é alguém que você ouviu falar? Jesus é alguém de quem alguém te falou? Jesus é um provedor de milagres na sua vida? Jesus é um curandeiro para você? Jesus é o Messias? Quem é Jesus para você? Sabia que muitas vezes nós nos enganamos a respeito de Deus, a respeito de quem Ele é? Muitas vezes nós nos enganamos a respeito de quem Ele é. E por isso nós não temos a compreensão de quem somos, porque não sabemos sequer quem Ele é. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, diz assim, olha, tu és o Filho de Deus. Queridos, eu quero que você entenda comigo. Era muito comum alguém dizer, Jesus, tu és o Messias, porque os israelitas, o judeu, esperava pelo Messias, espera até hoje alguns. Mas dizer que ele era filho de Deus já era demais. Então Pedro só podia dizer isso se estivesse cheio do Espírito Santo, e ele estava. E quando ele disse isso, Jesus disse, olha Pedro, quem te revelou isso foi o Espírito de Deus, foi meu Pai que te revelou isso, Pedro. Só porque você entendeu isso, eu quero te dizer que tu és Pedro. Sobre esta pedra, Jesus bateu no peito e disse, essa pedra eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Querida, você deve estar se pensando aí, tá imaginando, mas Jaqueline, o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com a minha identidade? Entenda, a partir do momento que você entende quem é Deus na sua vida, quem é Jesus na sua vida, você começa a ter uma revelação de quem é você. Quando Pedro entendeu que Jesus era o Filho de Deus, automaticamente isso gerou uma ação do céu em favor de Pedro, uma resposta em favor de Pedro. E Jesus logo disse, olha, eu sou o Filho de Deus e tu és Pedro. Tu és Pedro. Jesus o chamou pelo nome e disse para ele, tu és Pedro. Eu não sei se você sabe, a origem da palavra Pedro, ela vem do hebraico. E Pedro significa Petrus. Petrus significa fragmento de pedra. Enquanto pedra significa rocha. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus estava dizendo, Pedro, eu sou a rocha. Eu sou a pedra. Lá no livro de Salmos 118, versículo 22, diz assim, a pedra que os edificadores rejeitaram foi posta como pedra angular. A pedra angular, escolhida por Deus para edificar a igreja, conforme o plano divino, teria sido Jesus Cristo. Então deixa claro que pedra só tem uma, a pedra angular, que é Jesus. Mas Pedro era Petrus, fragmento de pedra. Ou seja, Jesus estava dizendo, Pedro, eu sou a pedra, eu sou a rocha. A igreja ela não tem outro fundamento a não ser eu.
Sobre mim, sobre o meu sacrifício, a igreja será edificada, Pedro. Mas você é um fragmento de pedra. Você faz parte dessa igreja. Você é um pedaço disso que está sendo construído. Você consegue entender para Pedro a dimensão que isso teve na vida dele? Você consegue imaginar comigo como foi para Pedro ouvir de Jesus essa revelação dizendo quem ele era e o plano de Deus para a vida dele? Ele fazia parte daquilo que seria construído. Mas ele não era a pedra principal, ele não era o fundamento, ele era parte do que está sendo construído. Ei, mulher, você é parte do que Deus está fazendo. A sua identidade nele mostra isso. Você é parte do que está sendo construído em Deus. É por isso que quando nós fazemos algum tipo de restauração, de terapia, nós não temos que voltar no nosso passado, nós temos que voltar na nossa origem. Porque talvez se você voltar no seu passado, né, a psicanálise mesmo, ela nos mostra isso. Ela tem essa busca pelos fatos que desencadearam aquela situação do hoje, do presente, os traumas. E ela volta no passado. Mas eu quero te dizer que há um lugar mais longe do que o seu passado para você voltar, que é a sua origem. Talvez se você for voltar no passado, você vai sair ferida, você vai sair magoada, porque você vai relembrar dores, traumas, abandonos, violência. Quantas de nós sofremos violência? Quantas de nós sofremos com desamor, o abandono, com lares destruídos? Mas se você volta na origem, você volta em Deus, que é onde você foi gerada. Então, se você foi abandonada um dia pelos seus pais terrenos, saiba que o Senhor sonhou com você. Você é desejada, você é amada dele. Lá nessa origem, a sua origem não é no ventre da sua mãe, a sua origem é no Senhor. Quem pode explicar? Quem pode explicar a vida como se formam os ossos no ventre materno? Minha querida, ninguém pode explicar, não há medicina que explique. A sua origem é no Senhor. Então não volte no seu passado para ser curada. Volte na sua origem que está nele. E receba cura para a sua vida. Receba cura para as suas emoções. Seja curada. Oh! Quando você descobre quem é Deus, você descobre quem é você. Essa descoberta ela só pode ser revelada pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que o diabo trabalha tanto para confundir essa geração, dizendo que ele pode escolher o que quer ser, dizendo para uma criança pequena, uma criança, que ela pode escolher o que ela quer ser, se ela quer ser menino, se ela quer ser menina. Não, nós não podemos escolher. Nós somos o que somos nele. Não permita ser confundida. E não permita que confundam a cabeça dos seus filhos. Volte à origem, ensina para ele a origem dele. Que todo espírito de confusão seja repreendido das nossas mentes. A revelação, ela gera identidade. Quando Jesus revela para Pedro quem ele era. Pedro, eu te digo, Pedro, tu és Pedro. Jesus estava ali gerando, Jesus estava descobrindo, melhor dizendo, a identidade de Pedro. Estava dando para ele uma direção. E quando essa identidade é descoberta, ela gera um posicionamento. Porque se eu sei quem sou, eu me posiciono para viver aquilo o qual o Senhor me fez para ser. Posicionamento gera autoridade. Sabe quando é que o Senhor te enche de autoridade? Talvez você está me ouvindo e está falando, Jaqueline, mas eu não prego. Autoridade em quê? Autoridade na sua casa. Autoridade diante dos seus filhos. Autoridade dentro do seu lar. Autoridade naquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos para fazer. Você só vai receber autoridade quando você descobrir a sua identidade. Quem é você? Quem é você em Deus? O que o Senhor te chamou? Essa autoridade, ela vem quando você se descobre, porque Deus não dá autoridade para quem não sabe quem é. Se Deus concedesse autoridade para quem não sabe quem é, a pessoa ia sair abrindo porta que não deve, fechando porta que não deve.
Mas quando você descobre quem você é, você sabe o que você está fazendo. Você entende o seu propósito. Lembra que falamos de Jesus na primeira aula? Pois é. Então, a identidade gera autoridade. A autoridade, ela vai gerar o serviço, o seu trabalho para Deus, o cumprimento do seu propósito. E mais uma vez, talvez você esteja pensando, Jaqueline, mas eu nem vou à igreja, eu não prego, eu não tenho ministério. Querido, eu quero te dizer que a sua família é um ministério. Os seus filhos é o maior ministério que tem na sua mão, na minha mão. Não importa se você ganha o mundo. A sua casa é o seu lugar de referência, é o seu lugar de autoridade. Não perca essa autoridade dada pelo Senhor. Pedro, então, ele começa a entender, olha, eu não sou a pedra principal, mas eu sou um fragmento de pedra. Eu sou um pedacinho daquilo que o Senhor quer fazer. E isso é lindo, porque a partir dali nós vemos Pedro se posicionando de uma maneira diferente. Pedro é apenas essa pessoa como eu, como você, que erra, que falha. Sabe, irmãs, não queira ser mais do que Deus te chamou para ser, mas também não aceite ser menos do que aquilo que Deus te chamou para ser. Saiba exatamente o seu lugar. Não seja aquele tipo de mulher que quer aparecer demais, que quer chegar chegando. Não faça isso. Você pode ser envergonhada, você pode ser decepcionada no meio do caminho. Mas também não seja aquele tipo de mulher que se vitimiza por tudo. Ó vida, ó céus, quem sou eu? Eu não sou ninguém. Porque por trás de um vitimismo existe orgulho. O orgulho é a raiz do vitimismo. Muitas vezes essas pessoas que se vitimam demais, no fundo, são pessoas orgulhosas. Sabe? Então não queira ser mais do que Deus te chamou para ser, não queira ocupar um lugar que Deus não te chamou para estar, porque você vai ser envergonhada, você vai passar vergonha. Não queira estar onde Deus não te colocou, mas entenda o seu lugar nele, ganhe autoridade. Ganhe autoridade nele. Sabe? Deus, ele não tem pena de mim, Deus, ele não tem pena de você, porque ele sabe o que foi depositado dentro de nós. Quando ele nos fez, ele depositou algo precioso dentro de nós. Então não pense que Deus vai ter pena de você, ele não vai. Nem de mim, não vai. Ele sabe e ele espera com expectativa que você descubra o que você carrega. Pedro descobriu. Pedro aprendeu a se mover pelo Espírito de Deus. Você vai ver a história de Pedro. Pedro era ousado. Quando Jesus falou, olha, sou eu, Pedro. Pedro disse, Jesus, se és tu mesmo, manda que eu vou andando sobre as águas. Minha irmã, que ousadia é essa que Pedro teve? Ele quis ir andando sobre as águas. Tem gente que vai dizer, mas afundou. Eu vou dizer, mas ele andou sobre as águas. Ele ousava. Quando Jesus tinha uma missão, ele batia no peito e dizia, Jesus, deixa comigo. Eu vou executar essa missão. Pedro não se escondia, porque ele sabia que ele era um fragmento de pedra, fragmento da rocha. Ele era um pedaço daquilo que Deus ia fazer. Então Pedro, ele foi se apresentando, porque Deus ama pessoas que dão resposta para aquilo que ele está falando. Quem ouve e obedece. Ouve e obedece. Então Pedro, ele começou a entender tudo isso. Assim como a terra gira em torno do sol, ele começou a entender que ele deveria se movimentar conforme a vontade do Senhor. Isso não fez com que Pedro acertasse tudo. Não, pelo contrário. Pedro errou muito. Pedro negou Jesus por 3 vezes. Ele negou. E antes dele fazer isso, ele tinha dito, mestre, eu vou contigo até a morte. Eu dou a minha vida por ti. Jesus sabia que não.
Sabe, querida, Pedro confundiu a sua identidade. Pedro teve momentos que ele achou que ele era muito bom. Pedro achou que ele era o cara. Não, desses discípulos aqui eu sou o melhor. Pedro teve momentos que ele pensou isso. A história nos mostra que ele chegou sim a se achar mais em alguns momentos. E Jesus disse para ele: Pedro, o diabo já pediu para te peneirar, para te provar. Jesus sabia que ele negaria. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E a frustração de negar a Cristo foi tão grande, mas tão grande, que Pedro não suportou. Pedro, após negar a Cristo, voltou a fazer o que ele fazia antes de conhecer a Cristo. Quantas de nós, com a frustração, pelo fato de não entender quem somos e o que o Senhor nos chamou para ser, voltamos para trás, paramos no meio do caminho. Às vezes nos envergonhamos tanto com os nossos erros que não queremos mais continuar. Pedro também fez isso, Pedro voltou. Mas sabe de uma coisa? Quando Jesus ressuscitou, Pedro foi o primeiro para o qual ele voltou. Ele apareceu e disse: Pedro, tu me amas? Da mesma forma que Pedro negou 3 vezes, ele deu 3 vezes a oportunidade de Pedro dizer que o amava. Pedro se sentia indigno, mas foi nesse momento que Pedro entendeu: eu não vivo pelo que sou, mas eu vivo pelo que Ele é. Pedro começou então a entender a graça e o propósito de Deus na vida dele a partir de um erro. Pedro começou a entender a grandiosidade do propósito de Deus a partir de um erro. Sabe, queridas, quantas mulheres, quantas pessoas que estão paradas, feridas, porque vivem ali focando nos seus erros, focando em quem é aqui na terra. Não tem visão de quem é Deus, não sabe o que é graça, não entende que porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Se você for esperar, minha irmã, ser uma pessoa perfeita para viver o propósito de Deus na sua vida, para servir, para ser melhor, você nunca vai servir ao Senhor. Sabe por quê? Porque eu e você nunca seremos perfeitos. Porque eu e você éramos indesejáveis, improváveis. Se não fosse o sacrifício de Jesus naquela cruz, o que seria de nós? O sacrifício dele pagou justamente pelas nossas imperfeições. E nele nós podemos todas as coisas, nós podemos servir, nós podemos ser melhor. Nele, por ele. Que ninguém se vanglorie dizendo: eu sou bom. Não, você não é bom. Bom é aquele que te salvou. Então, se você caiu, se levante. Essa palavra é para você que errou. Essa palavra é para você que talvez em algum momento se colocou muito lá em cima ou muito lá embaixo e isso te fez parar. Se levante, recomece. Faça como Pedro, entenda que a graça é maior do que o seu pecado. A graça é maior do que o seu erro. Recomece. Quando você sabe quem você é, você não disputa posicionamento, lugares com ninguém. Você não tem medo de perder o seu espaço, porque você sabe que o Senhor te fará viver exatamente aquilo qual você foi chamada para viver. Você só vai dar fruto sendo aquilo que Deus te chamou para ser. Em outras palavras, você só vai ter sucesso sendo quem Deus te chamou para ser. Você só vai ter alegria sendo quem Deus te chamou para ser. Pedro respondia a Deus. Pedro era impulsivo, mas era verdadeiro. Seja verdadeira com você mesmo. Seja alguém que está disposta a reconhecer os seus erros. Seja alguém que está disposta a dar uma resposta para aquilo que o Senhor está te dizendo hoje. Ei, filha, volta. Ei, filha, vamos recomeçar. Ei, filha,
Você pode ter sido desprezada em algum momento da sua vida, pode ter se sentido desamada, pode ter se sentido injustiçada, mas eu sou a sua origem, eu te desenhei. Oh, Espírito de Deus, o Senhor te desenhou, o Senhor sonhou com você. Ele não te fez por acaso, a sua vida não é um acidente, não. O Senhor tem um propósito para você e não há erro que possa anular o propósito dele na sua vida. Nós só precisamos compreender o que o Senhor tem, o que o Senhor espera de nós. Quem sabe quem é não se abala diante das críticas e nem se ilude diante dos aplausos. Se torna inabalável. Pedro, após errar, após Jesus ir atrás dele novamente, após tanto constrangimento, tanta dor, eu imagino, arrependimento, Pedro voltou. Ele voltou e ele voltou para liderar uma igreja. Ele voltou para cuidar dos outros porque ele tinha passado por um processo que havia amadurecido o seu interior, o seu ser. Pedro já não olhava para os outros mais como bons e nem como ruins, porque ele entendia que tudo vinha de Deus. Pedro assumiu mais uma vez a responsabilidade, mas dessa vez com maturidade, entendendo que tudo vinha do Senhor. Pedro então lidera a igreja. Pedro morre por Cristo. Não sei se você sabe, mas a história diz que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Aquele mesmo Pedro que lá atrás negou a Jesus. Ele termina a sua vida morrendo numa cruz, crucificado de cabeça para baixo. Por quê? Porque ele entendeu quem ele era. Pedro, Simão Barjonas, que era o sobrenome dele. Pedro, tu és Pedro. E você, minha irmã, quem tu és? Quem tu és? Jaqueline, como eu vou fazer para descobrir isso? Você já está começando a descobrir. Eu te encorajo a sair dessa aula, dobrar os seus joelhos e fazer uma oração dizendo: Senhor, revela a mim quem tu és e que eu possa me enxergar através de ti. Eu te encorajo a isso. Sua vida nunca mais vai ser a mesma. Você nunca mais vai ser a mesma. As coisas vão se encaixar e você vai compreender muitas coisas que você ainda não entende. Amém? Eu quero orar com você. Feche os seus olhos, que o Senhor te alcance aí no seu lugar. Jesus querido, eu apresento a vida dessa irmã, a vida dessa mulher, Senhor, que por muitas vezes pensa em desistir, que por muitas vezes já errou, já parou no meio do caminho, que às vezes peca por excesso e às vezes peca por se esconder demais, por se diminuir demais. Espírito Santo, vai de encontro a essa mulher, vai de encontro, leva ela à sua origem em ti, mostra para ela quem tu és, se revela a ela. Só o Senhor pode trazer essa revelação, que ela possa entender quem és tu e quem é ela a partir de ti. Que haja vida sobre essa mulher, que haja vida, que a identidade revelada a ela gere posicionamento, que esse posicionamento correto gere autoridade, que essa autoridade gere um peso de glória para a vida dessa mulher que me escuta. Que ela seja bênção na vida de quem está ao seu redor. Que ela viva o teu propósito nessa terra. Em nome de Jesus. Amém. Eu te vejo na nossa próxima aula. Acompanhe conosco, faça parte disso que o Senhor está construindo. Eu tenho certeza que há um propósito grande em tudo isso. Que Deus te abençoe.